viu o Plano Brasil Soberano, Ricardo Noblar. Pois Um é, o pacotaço Lula do Brasil para proteger os empresários do tarifaço. é, e tem mais que ser protegido mesmo, porque essa coisa do tarifaço seria originalmente, claramente, quer dizer, originalmente seria uma proposta de negociação que o Trump colocava lá, seja 50%, que é a maior taxa do mundo, seja menos, mas depois virou uma chantagem do Trump para que o Brasil parasse de o Supremo Tribunal Federal parasse de julgar Bolsonaro e os demais golpistas. Aí não tem negociação possível. Aí não há Pois é. negociação possível. Isso é problema do Supremo. O Lula aí falou hoje, o Haddad também falou sobre essa questão do tarifaço. É, 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 Verdade. tem aí a fala do Lula, ou Alice? Se tiver, solta. Começa com a do Lula. Importante a gente dizer que a gente não pode ficar apavorado e nervoso e muito excitado quando tem uma crise. A crise ela existe para a gente criar novas coisas. Nesse caso, o que é desagradável é que as razões justificadas para impor sanções ao Brasil não existe. A gente vai continuar através do Alckmin, através do Haddad, através do Mauro, através do Fábio, através de todos os ministros que têm setores que têm relação com os Estados Unidos, a gente vai continuar teimando em negociação, porque nós gostamos de negociar. E nós não queremos conflito. Eu não quero conflito nem com o Uruguai, nem com a Venezuela, quanto mais com os Estados Unidos. Agora, a única coisa que nós precisamos exigir é que a soberania nossa é intocável. É que não é possível imaginar que o governo vai substituir, sabe, os nossos parceiros comerciais. E nós vamos ter que procurar outros parceiros. Da minha parte, eu sou vendedor de qualquer coisa. Nós vamos continuar vendendo as coisas que o Brasil, se os Estados Unidos não quer comprar, nós vamos procurar outro país. Então, ao invés de ficar chorando aquilo que nós perdemos, vamos ficar procurando ganhar outro lugar. O mundo é grande, o mundo está ávido para fazer negociação com o Brasil. Todo mundo sabe que nós somos do bem. Todo mundo sabe que a gente não quer brigar com ninguém, que a gente faz concessões, sabe? Mas a gente não merecia isso. Pois é. O, o Lula. Fica essa conversa mole da direita, quer dizer, a vida toda foi assim. Não, é um homem de esquerda. Não, é um comunista. Os mais extremistas vão até para isso. Não, é um comunista. Ele quer derrubar o Brasil. Eu ouço isso desde que eu comecei a acompanhar o Lula como jornalista, à distância, algumas vezes, e outras vezes de forma mais próxima, por estar testemunhando ali alguns de seus atos. Sempre foi um negociador. A formação dele é de um líder sindical. Foi ele o autor ou o líder das principais greves que aconteceram quando ainda na época da ditadura. E mesmo uma vez deposto do sindicato pela ditadura, que interviu lá no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e tirou ele da presidência, mesmo fora da presidência, mesmo punido dessa maneira, ele continuou Por que negociando ele com o foi ministro. punido? Por que tiraram o Lula da presidência? Eu não lembro. Tiraram porque ele já tinha feito uma greve, tinha feito uma segunda greve, se eu não me engano, Mas foi os enfim. militares que tiraram? Foi intervenção do governo, o Ministério do Trabalho interviu e tirou ele da presidência. E aí ele teve que ficar em casa um período. Mesmo nesse período que ele estava em casa, ele continuava às escondidas, negociando com o ministro do Trabalho um salário melhor ali para os metalúrgicos, para a base de apoio dele sindical. É, negociou com grandes empresas como a Odebrecht e outras, ainda na condição de líder sindical. Então, é essa, quando ele diz, olha, a gente vai negociar, a gente tem um time de negociadores muito bons, começa por ele.
E ele só chegou à presidência da República, porque nunca um operário, ex-operário, tinha chegado à presidência da República, e ele foi o único até hoje, porque ele soube negociar com os políticos. Aí não só com empresários, com o que fosse, com os políticos. Eu me lembro quando a Dilma se reelegeu presidenta, ela gostava de ser chamada de presidenta, antes dela se candidatar de fato à reeleição, os empresários foram lá, políticos importantes foram lá, às escondidas, conversar com Lula, dizer não volta logo, não deixa o segundo mandato de Dilma acontecer, porque ela não é uma boa presidente. Enfim, eles tinham várias queixas em relação a Lula. Então eles sabem, esses empresários sabem, a própria direita sabe, mas não quer admitir, não pode admitir, porque se admitisse, ela estaria fazendo o jogo do Lula, que ele é, acima de tudo, um negociador. Como é que esse cidadão aí, que só conta hoje com 130 mais ou menos deputados da sua base de apoio no Congresso, 130 em 513. Como é que ele conseguiu aprovar uma reforma tributária que não acontecia no Brasil há 40 anos? Como é que ele conseguiu aprovar até agora os seus principais projetos? Ele mesmo disse isso ontem, numa entrevista à Rede Bandeirantes de televisão. Eu não posso me queixar do Congresso. O Congresso tem sabido aprovar as coisas, e quando mexe nas coisas, mexe para melhor. Claro, isso é também uma declaração esperta do Lula para não arranjar mais confusão com o Congresso. Mas, enfim, ele disse: eu não posso me queixar do Congresso. As coisas que me interessam, de fato, elas foram aprovadas até agora e eu espero que continuem sendo. Por quê? Porque ele é um negociador. Porque só se faz política negociando. Não se faz política na base da porrada, do tumulto. Nada. A política é a busca do consenso possível entre forças antagônicas. É apenas isso. Isso ele sabe fazer muito bem. E foi assim que ele trilhou o caminho dele até agora. Mas você acha que com o Trump ele já poderia ter avançado mais na conversa? A Ele galera podia, fica diminuindo com o Paulo. ele poderia, sim, se o Trump quisesse negociar, mas o Trump não quer negociar. Por que que ele não quer? Por que que eu digo que ele não quer negociar? Porque você não negocia vinculando uma coisa com outra que não tem nada a ver com aquela coisa inicial. Qual é o negócio do Trump? É levar mais dinheiro para os Estados Unidos, empresas, dinheiro mesmo, cobrar mais sobre produtos importados de outros países. É isso que ele está fazendo no mundo todo, taxando o mundo todo. É o imperador. Brasil soberano, um dos pontos, compras governamentais. A medida deve ser destinada para pequenos produtores de produtos perecíveis e que não tem outro destino além dos Estados Unidos, como é o caso de algumas frutas. Então, quem vende fruta ia mandar manga para os Estados Unidos, não vai mais poder mandar, é perecível. Quem vai comprar? O próprio governo. Essa é um dos pontos, ampliação. Agora, outro ponto, ampliação do Reintegra, programa para pequenas empresas exportadoras que permite recuperar 3% dos tributos pagos ao longo da cadeia produtiva. Com a medida provisória, todas as empresas terão acesso à medida, ou seja, elas vão recuperar parte do imposto já pagado. Essa é a segunda medida. Terceiro, Apresenta as diferimento outras. de tributos federais. A Receita Federal fica autorizada a fazer diferimento de 2 meses de cobrança de impostos. Ou seja, vai demorar mais para cobrar imposto também. Qual que é o próximo ponto? Além de devolver imposto, vai deixar de cobrar, vai demorar mais também. Brasil Soberano também tem um fundo de garantia à exportação. De acordo com o ministro da Fazenda, o Haddad, a partir de agora o Fundo de Garantia de Exportação passa a operar em todo o setor de exportação do Brasil, não apenas em setores ligados aos tarifaços. Então, tem um fundo de garantia de exportação que vai ser ampliado agora e vai pegar mais empresas. E por último, o seguro para as exportações. A Haddad anunciou também que o governo vai oferecer um seguro para as exportações, para os pequenos produtores, para operar em novos mercados. Se der ruim, vai tentar vender. Alguém se arrependeu, vai ter um seguro. Não sei se recupera todo o dinheiro,
Eu não li toda a medida Cla- ainda. Mas uma Claro que parte o ali. pacote, é claro que o pacote recém-saído, recém-divulgado, ele vai ser criticado e tem que ser criticado. Quer dizer, se alguém tem uma ideia melhor lá no Congresso, isso aí vai para o Congresso também, enfim, os empresários vão opinar, olha, tá bom, não tá, falta isso, falta aquilo outro. Quer dizer, aí começa o processo de negociação interna, já que não há negociação externa, porque o senhor Trump não quer abrir mão da absolvição, da inocência do Bolsonaro, haverá uma negociação aqui interna. Bom, como é que a gente se defende? O governo já apresentou pelo menos essa proposta. E é uma proposta que alguns economistas consideram consistentes. Outros já dizem que falta isso, falta aquilo outro. Aí é o jogo normal da negociação. Haverá críticas? Haverá críticas. A direita não deixará, não vai dizer, opa, que belo pacote, realmente, o governo acertou. Isso não se ouvirá da direita. Não se ouvirá da direita. Agora vamos ouvir uma fala do Haddad, ainda a propósito desse pacote. Solta, Alice, por favor. Nós estamos numa situação muito inusitada, presidente, porque o Brasil é um país que está sendo sancionado por ser mais democrático do que o seu agressor. É uma situação inédita e muito incomum no mundo, um país que não persegue adversários, não persegue imprensa, não persegue escritórios de advocacia, não persegue universidades, não persegue imigrantes legais ou ilegais, está sujeito a uma retaliação injustificável do ponto de vista político e econômico, como é o caso do Brasil. Vamos enfrentar, como já enfrentamos várias situações difíceis nesse país, e vamos superar mais essa dificuldade que é imposta de fora para dentro, mas, infelizmente, com o apoio de alguns setores radicalizados da sociedade brasileira. Veja, quando Haddad aí destaca, Guga, só olha, um país que é democrático, um país que não persegue universidade, não persegue imigrantes, ele está tocando em todos os pontos que o Trump nos Estados Unidos está enfrentando, não, está tentando dominar, controlar. O Trump está perseguindo migrantes, o Trump está perseguindo universidades, está querendo que elas mudem seu currículo, ou a sua forma de atuar, ou de ensinar. Todos esses pontos falados pelo Haddad têm a ver com o governo Trump. Ele não diz, olha, como o Trump está fazendo lá, nós não estamos fazendo aqui, nós não perseguimos universidade, não perseguimos migrantes, não sei o quê, mas ele cita todos os pontos pelos quais o Trump está sendo criticado nos Estados Unidos e em toda parte do mundo. É uma resposta indireta ao Trump, mas é. Uma direta. Para que ou direta, para bom entendedor, basta isso. Ele O fala, o país que Lula, está agredindo a gente é mais democrático. É o Trump, lógico. Quem é que está taxando o Brasil e atacando a nossa soberania e chantageando o nosso país e humilhando o Brasil? É humilhante, sério. Eu acho humilhante um outro país ter a cara de pau e a audácia de achar que é tão superior assim, a ponto de querer mandar um julgamento, a ponto de tentar trocar uma taxa por um julgamento. Imagina, né, o oposto, ninguém vai imaginar, porque Brasil fazer isso é a mesma coisa, Estados Unidos fazer isso com o Brasil é inaceitável, é humilhante, e ainda bem que o Lula, no primeiro momento, respondeu à altura, tinha que bater de volta, não podia baixar a cabeça. E agora está tentando não, negociar. Não, e o Trump vai continuar nessa ofensiva dele. Veja, é da tradição do governo americano, seja republicano, democrata, enfim, o que for, uma vez por ano, uma vez a cada ano, lançar um documento que é uma espécie de exame dos direitos humanos no mundo. Eles se julgam no direito de, como se juízes fossem, de dizer, olha, em tal país os direitos humanos estão sendo desrespeitados, em tal país menos, em tal mais. Então é um documento tradicional, mas que sempre foi tido como referência, dada a posição de superioridade dos Estados Unidos, sempre foi tido como referência no mundo.
um relatório sobre a situação dos direitos humanos na maioria dos países. Só que o relatório referente o mais recente foi lançado ontem. E aí o que é que acontece? E Trump não seria Trump se não fosse isso. Simplesmente o relatório, que sempre foi tão respeitado e tão levado a sério, o relatório tá todo endireitado, Enviesado. digamos assim. Está todo troncho. Por exemplo, Enviesado. sobre Israel, não fala se os direitos humanos ali naquela região, ou Retrocederam. mesmo em Israel, se eles avançaram, se eles retroagiram, se os direitos humanos lá estão sendo respeitados plenamente. Não. Por quê? Porque Israel é um aliado incondicional dos Estados Unidos. Então, ele poupa Israel no relatório, poupa El Salvador. El Salvador hoje virou a grande penitenciária alugada pelos Estados Unidos para mandar para lá migrantes que os Estados Unidos querem se livrar deles. Aí não. Aí só vai ser El Salvador, não pesa a mão não pesa. E aí a mão pesa sobre quem? Principalmente sobre o Brasil, que é acusado de a democracia estar em risco. Nesse relatório se fala até de Bolsonaro de novo, que estaria proibido de falar, de ter uma defesa à altura do que merece. Enfim, virou um relatório que, nesta edição, pelo menos, ou enquanto Trump for presidente dos Estados Unidos, não dá mais para se levar a sério. Mas o Lula resolveu dar uma resposta a isso também. Trump hoje é um autocrata praticamente, só mostra, na verdade, que É que quem aqui no está Brasil com os direitos humanos em xeque são os Estados Unidos. Quem está com o país caminhando para virar uma autocracia, quem está com a democracia em risco são os Estados Unidos. E mais um exemplo disso é exatamente esse relatório que ataca o Brasil, enquanto passa pano para a Coreia do Norte, para a Arábia Saudita, enquanto passa pano para os próprios Estados Unidos. Esse relatório deveria se focar no Trump, mas não. Ele veio para servir como arma política para o Trump. Mas, Ou claro, seja, ele é um relatório feito pelo do Departamento de Estado do presidente que tiver no poder, no caso do Trump, que está no poder. Mas vamos ver a resposta de Lula sobre. Vamos ver a resposta do Lula sobre esse relatório. é que aqui no Brasil nós temos um poder judiciário autônomo em que está garantido na nossa Constituição de 88 e que o Poder Executivo e nem o Congresso Nacional temos nenhuma incidência com relação ao julgamento que está acontecendo na Suprema Corte. E ninguém está desrespeitando a regra de direitos humanos como estão tentando apresentar ao mundo. Porque os nossos amigos americanos, toda vez que eles resolvem brigar com alguém, eles tentam criar uma imagem de demônio contra as pessoas que eles querem brigar. É isso? Muito bem, então veja, agora, novamente, uma resposta mais do que moderada do Lula. Olha, nossos amigos americanos, sempre que eles querem brigar, eles fazem uma imagem demonizada de quem julgam ser seu adversário, etc e tal, papapá. Ele está falando manso, como o bom negociador que é, mas não interessa, a direita fica repetindo, e repetindo, e repetindo o tempo todo, que não, olha, o governo não quer negociar com os Estados Unidos. Hoje mesmo, quatro líderes de destaque na direita brasileira, quatro governadores, Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, se reuniram lá em São Paulo para mais um seminário, naturalmente promovido por empresários, que acalentam essas candidaturas, que apoiam essas candidaturas, que querem ver o Lula pelas costas. Eles se reuniram e aí você diz o quê? Falaram sobre o tarifaço? Nada. Não falaram. Não condenaram, mas não falaram nada. Não falaram nada. Bom, falaram sobre esse relatório que sempre foi importante, que agora está sendo descaracterizado,
desqualificado pelo Trump, falaram para dizer que não, o Brasil respeita os direitos humanos, nem uma palavrinha. E o que é que eles falaram? Pau no governo. Por quê? Porque o governo não se preocupa com as contas públicas, porque o governo não quer negociar. Como? O governo não quer negociar com o Trump? Que história! O governo repete isso todo dia. O governo está aberto a isso a todo dia. Agora você só negocia com quem quer negociar.